Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores, mais que trabalhadores, cidadãos e mais que cidadãos. A gente é corresponsável por essa história que a gente está construindo, não é isso? E hoje a gente vai conversar com a doutora Flávia Maria Rabelais Duarte. Ela é advogada formada na Universidade Católica de Petrópolis, pós-graduada em Direito Civil pela Anhanguera e tem atuação nas áreas cíveis e de direito de família na Souza Vasconcelos Advogados, dos nossos queridos Fernando Souza, que está sempre aqui com a gente, e da Maiara Vasconcelos. E aí, a gente vai falar sobre um assunto que está na crista da onda. A gente vai falar sobre vacinação infantil. E aí você de casa pode estar pensando, trabalhador em foco, vacinação infantil, advogada, não era para a gente estar falando com uma médica? Eu quero saber, afinal de contas, quem é que se pode ou não pode vacinar a criança, se esse é um direito de escolha de pais ou não. Doutora Flávia, seja muitíssimo bem-vinda. Prazer recebê-la para esse nosso bate-papo. Prazer, Carla. O prazer é todo meu. Agradeço o convite, viu? Muito bom estar aqui e poder trocar essas ideias tão importantes nesse momento que a gente está vivendo, né? E que às vezes tem tanta resistência à nossa querida vacina. Com certeza. Vamos começar pelo básico. Quando a gente fala de direito, a gente entende sempre direitos e deveres, não é verdade? Uhum, Não há direito sem sim. dever, não há dever sem direito, e eu acho que é um pouco disso. Agora, eu queria entender, Uhum. assim, o que são os direitos dos pais, até onde eles podem fazer escolhas ou não? Aham. Bem, os pais têm o direito, assim, de dirigir a criação, a educação do filho, de obediência, respeitos, tudo são direitos que os pais podem exercer sobre os filhos, né? Agora, isso tem que estar sempre conjugado com os direitos das crianças, que também o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao respeito. Então, é uma via de mão dupla, né? Perfeito. O pai vai, né? Eu vou dirigir a educação, mas assim, eu tenho que também respeitar todo é, a vida, as necessidades do meu filho, Legal. tá? No Brasil, a gente tem uma coisa que se chama ECA, Estatuto da Uhum, Criança e do Adolescente. E aí eu queria que você falasse para o nosso telespectador um pouquinho disso. Primeiro me explica o que é um estatuto e depois explica uhum. para a gente o que é o ECA e qual é a importância dele. Tá. O estatuto é assim, é uma reunião, né, de leis. Então tem uma série de regras estabelecidas nesse documento e especificamente com relação ao estatuto da criança e do adolescente, regras que visam assegurar e proteger os direitos e também prever os deveres, né? Porque todos somos cidadãos que também têm, até as crianças também têm a necessidade de um determinado comportamento. Mas o principal foco é proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, tem uma série de regramentos, de determinações nesse estatuto que vão direcionar a forma da gente cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes, Legal. tá? Significa, então, que a gente pode dizer que, por mais que os pais sejam os responsáveis legais pelos filhos, existe o estatuto que preserva a vida dos menores. É isso. E Uhum. aí é mais do que pai ou mãe ou responsável legal. É a sociedade que cuida desse indivíduo, criança, menor de idade? Tem uma
participação, né? Na verdade, a sociedade, o Estado também tem que fornecer elementos para que a criança possa crescer num ambiente saudável, possa ter acesso à escola. Então, assim, os pais são responsáveis, mas a gente tem também a figura do Estado que tem que fornecer e a própria sociedade, que tem que estar ali de olho para ver se está tudo certinho, né? A gente tem os conselhos tutelares, tudo isso que vai estar ali permeando toda essa ação para poder cuidar das crianças, né? Então, assim, justamente, os pais têm a responsabilidade, eles têm que cuidar, mas, assim, tem você está fazendo direitinho, você não está escorregando, está extrapolando na sua forma de cuidar, está sendo negligente com seu filho, não está levando na escola, está vacinando. Tudo isso é uma responsabilidade dos pais, mas a sociedade, o Estado está de olho para que as crianças estejam amparadas, né? Estejam assim, cuidadas no nosso meio. Seja um meio saudável, né? Onde elas possam crescer, desenvolver todo o seu potencial, desenvolver a sua capacidade criativa, tudo isso. Quando a gente pensa em legislação e direito das crianças, eu acho que uma das leis que ficou muito conhecida no consenso coletivo é quando a gente fala da lei da palmada. Ou seja, o pai tem o dever de educar, mas ele não pode agredir fisicamente, e aí tem a lei da palmada e tal, que é uma lei que preserva essa questão do físico do menor de idade, mesmo com relação ao pai. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho do conceito da lei da palmada e de outras leis, talvez, que tenham essa mesma pegada, digamos assim. Essa lei fez uma modificação no estatuto, quer dizer, introduziu justamente essa situação de se evitar castigos físicos, de tratamentos cruéis junto às crianças, porque, infelizmente, a gente sabe que existem situações muito tristes, né, e que precisam ser coibidas de toda forma, proibidas, e a gente, por isso foi introduzida pessoas muitas vezes extrapolam no seu cuidado. Então, assim, é óbvio que você tem o direito de educar, de ter a obediência e o respeito do seu filho, mas você não pode ultrapassar certas barreiras, você não pode atingir a integridade física, porque isso acaba, além do físico, imagina todas as consequências que isso não vai gerar para o psicológico de uma criança, né? E, assim, pode até gerar mais tarde, quem sabe, um adulto também violento, né? Então, a lei veio justamente para inibir essas situações. Certo. Uma criança que apanha de seu pai tende a bater na rua no próprio colega. E aí a gente vai mantendo um padrão de sociedade que usa a força como forma de educar ou de conseguir espaço, e aí a gente vai repetindo os ciclos. A questão da palmada tem a ver com a negligência, e aí, assim, é uma fala minha a respeito dessa questão da negligência. Eu sou mãe por adoção, e eu só sou mãe por adoção porque houve uma família biológica negligente, houve o Estado, né? Houve o poder da sociedade que denunciou esta família biológica, houve o próximo passo, que foi o Estado atuar de forma assertiva com esta família negligente, e aí o próximo passo foi esta família adotar este menor de idade para se tornar filho. E eu falo com muita tranquilidade, porque a gente já falou muitas vezes, tanto aqui no Trabalhador em Foco, como em toda a grade da TV Petrópolis, sobre o meu processo de adoção. Eu adotei um adolescente com 13, que hoje é um homem quase, né, de 17 anos. E aí, nesse processo, na verdade, né, existe aí
a questão da negligência e existe o Estado. E aí a questão é assim: pais podem perder a guarda de seus filhos quando não estão executando de forma assertiva os seus deveres enquanto responsáveis legais. É isso, né, doutora? Perfeito, perfeito. Os pais correm esse risco. Você é um exemplo vivo De disso, que né? adotei por conta, porque todo o processo Por de conta da adoção. negligência. Exato. Justamente. E aquilo que a gente estava conversando, né? E que você colocou muito bem agora. Teve a intervenção do Estado naquela situação que os pais estavam sendo negligentes, que estava gerando um sofrimento para a criança, e aí foi tirado a guarda, né? E hoje ela está numa família maravilhosa. Isso, somos felizes do lado de cá. E eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, da questão de que pais e crianças têm direitos e deveres, para a gente chegar, então, na discussão que é a decisão. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre escola, toda criança tem o direito de estudar e todo pai tem o dever de colocar a criança na escola. E a legislação já incluiu até uma data, porque agora a criança de 5 anos já tem que estar na escola. Legal. Maravilha, a lei determinou. E aí a gente vem para cá. Eu dei essa volta toda para chegar na questão que é a questão do momento. Vacinação é direito do menor e dever do responsável legal? Ou é direito do menor e decisão do maior, do responsável? Onde é que habita na legislação a questão da vacinação? Então, é direito do menor e é dever dos pais, né, vacinarem os filhos. Existe no ECA, que a gente já conversou, naquele Estatuto da Criança e do Adolescente, um artigo específico que fala da obrigatoriedade da vacinação nas crianças. Então, assim, se há uma recomendação da autoridade sanitária, né, a Anvisa, o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal Municipal, né, o prefeito de município da cidade, obrigada. Se há essa determinação, é obrigatória a vacinação da criança. Estava vendo uma discussão justamente um pouquinho com relação a essa vou trazer a situação para a questão da Covid, né? Tá. Hoje em dia, porque eu nunca ouvi assim publicamente as pessoas falarem assim: não vou vacinar meu filho contra a tríplice viral. Não vou vacinar o meu filho. A gente até existem movimentos antivacinistas no Brasil, tá? Não vou vacinar o meu filho contra o sarampo. A gente nunca viu isso. Eu não me lembro disso. Eu chego a me lembrar de que eu nasci nos anos 80, tenho 38 anos, e eu era louca para ver o Zé Gotinha. Eu queria ver o Zé Gotinha grande, porque eu só vi o Zé Gotinha no cartaz quando eu tomava as vacinas. E eu achava o Zé Gotinha o máximo, porque o Zé Gotinha era uma figura lúdica que foi muito bem criada para que as crianças achassem que o Zé Gotinha era o cara, e você ia lá encontrar o Zé Gotinha. Então, assim, eu não me lembro disso nos anos 80, 90, no início dos anos 2000, e eu só consigo imaginar isso quando a gente começa a ter um governo federal no Brasil que faz esse discurso do antivacinista ganhar poder. Então, que sabota, né? Exatamente. A vacinação diz que cloroquina é legal, o Ministério da Saúde, quando faz nota técnica dizendo que cloroquina é legal e vacinação não, a gente realmente vê que isso é um processo político e não de saúde. Quando a gente vê que é um processo político, a gente também muda o discurso, a gente vai para um discurso junto, que é o do direito e do dever. E aí, por isso que, trazendo, assim, eu não me lembro dessas questões de vacinação da tríplice viral, por exemplo. Não vou dar a vacina da febre amarela para minha criança. Não me lembro dessas coisas. Eu me lembro muitíssimo bem de um discurso muito ligado à religião, que era a questão da vacinação contra a HPV.
Porque para adolescentes ali dos 12 aos 15 anos que tinham que tomar a vacina do HPV, que é a solução para o câncer do colo do útero e tal, não sei o quê, né? A gente já tem comprovado que se você não tem nunca HPV, a possibilidade de você ter câncer de colo do útero é ínfima e tal, não sei o quê. Mas aí rolava uma discussão muito na base do campo da religião. Sim, que eu acho que mistura a sexualidade, né? Exato. E aí, mas a discussão ainda estava muito restrita a pequenos grupos religiosos que não se evoluíram na sua própria percepção de saúde e religiosidade, e aí ficava nessa questão. Agora, com relação ao Covid, é exatamente isso. A gente não está mais falando disso, a gente está falando de uma sociedade que está discutindo se a vacinação de crianças, principalmente de 5 a 11 anos, é adequada ou não. Meu papel é entender. E aí, doutora, o pai pode escolher se vai vacinar ou não? Sim. A vacina, primeiro, né? A gente não tem que ter dúvida sobre a segurança da vacina. Ela foram feitas pesquisas, ela foi aprovada pelo nosso órgão máximo aqui de vigilância, que é a Anvisa. Então, assim, a vacina é segura. Então, é muito importante que as crianças sejam vacinadas. E, assim, inicialmente, como o artigo do ECA, né, diz que é obrigatória a vacina desde que recomendada pela autoridade sanitária, tinha uma certa discussão se o fato dela ainda não estar incluído no Plano Nacional de Imunizações, no PNI, seria excludente dessa obrigatoriedade, excluiria isso, ou se bastaria já a recomendação da Anvisa. Perfeito. Tinha opinião para os dois lados, né? Então, assim, quem dizia, olha, já tem a recomendação da Anvisa e isso já basta para ser obrigatório e ainda não está no PNI, então vamos esperar. Mas agora, mesmo com toda essa confusão que o Ministério da Saúde boicote do Ministério da Saúde e do governo federal estabelecido pelo ilustríssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, a jornalista pode, a advogada fica complexo para a doutora falar. Pode deixar que eu falo. Foi incluído no dia 6 de janeiro a vacina contra o Covid no Plano Nacional de Imunizações também. Então, assim, é uma vacina obrigatória, né? E se os pais, e vou até aqui já emendar, se os pais deixarem de vacinar, eles podem, há uma sanção que pode ir de 3 a 20 salários mínimos. E até em situações... Multa em de dinheiro 3 e papel. A 20 salários mínimos. Isso. Então, a gente está falando que a gente está dizendo que, assim, se o pai trabalhador assalariado não vacinou a criança de 5 a 11 anos, ele pode ser multado de 3 a 20 salários mínimos. Sim. Assim, obviamente, tem aquelas situações excepcionais. A criança, de fato, tem alguma situação excepcional que né, o pai vai demonstrar, porque isso tudo também gera um processo, um procedimento de investigação, né? E vai saber se, de fato, a criança poderia ou não ter tomado vacina. Mas, uma vez constatado que ela deveria ter tomado, que não há nada que impeça, que, né, os pais podem sofrer essa sanção, essa multa de 3 a 20 salários mínimos. Certo. Agora, se o pai pode ser multado, significa que há um poder de fiscalização em algum lugar. Porque, por exemplo, meu carro, se eu estaciono meu carro na rua e ninguém viu que eu parei no lugar errado, eu não sou multada. Não é verdade? Ah, nossa, parei no lugar errado, não passou nenhum guarda, não me multou. Como é que funciona esse processo de validação da lei? Ou seja, quem é que multa? Como é que é estabelecido esse processo? Quem é que cobra a carteirinha de vacinação? O colégio pode dizer, me traz a carteira de vacinação com a vacina do Covid para o seu filho na escola. Como é que é isso?
Já está havendo em algumas escolas esse movimento de exigir a carteira de vacinação, tá? Isso não significa, e aí, não sendo apresentada essa carteira, a escola pode fazer uma denúncia para o Conselho Tutelar para investigar aquela situação. Isso não significa que a criança vai ser prejudicada na frequência à aula, mas, assim, naquele momento é denunciado, vai ser investigado, né, para saber por que os pais não levaram essa criança para vacinar. Né? Além disso, a gente tem um Ministério Público que atua também como um órgão de fiscalização, que está atento que tem uma ligação com esses órgãos, Conselho Tutelar, tem uma comunicação com as secretarias municipais, para saber como é que está acontecendo essa vacinação. E ele também tem essa função de fiscalizar e de instaurar esse processo, né, esse procedimento para saber o que está acontecendo, por que essa criança não foi vacinada. Então, existe todo esse arcabouço, esse esqueleto para ajudar a gente a fiscalizar a vacinação das crianças. Perfeito. Se eu, Carla, aqui em casa, em algum momento do meu dia de trabalho, né? Eu estou gravando aqui do meu home office, desde que iniciou a pandemia, as pessoas já estão super acostumadas com o fundo do meu escritório de trabalho, que é aqui onde eu trabalho o dia inteiro e agora gravo os programas. E aí, se daqui de casa eu escuto, por exemplo, o meu vizinho batendo no filho dele e a criança gritando, eu sei que tem a lei da palmada, eu sei que a criança está sendo agredida fisicamente, eu literalmente pego o meu telefone, eu posso ligar para a polícia para falar que eu estou ouvindo, eu sei que eu também posso ligar para o Conselho Tutelar para poder falar, olha, eu moro em tal lugar, assim, assado, e tem uma criança que está gritando muito, parece que está sendo espancada e tal, não sei o que, tá. Legal, a gente pode fazer isso enquanto cidadão, não é isso? Sim, perfeito. A questão é, e se eu sei que o meu vizinho não deu a vacina para a criança? A quem que eu ligo? Porque ele é meu vizinho. A criança dele pode ficar doente, ela pode contaminar a minha mãe, que já é idosa, nem é tão idosa assim. Minha mãe é super nova ainda, mas já passou dos 60, então já é considerada idosa, né? E aí, assim, ou mais que isso, pelo simples fato de eu acreditar que a vacina é um direito daquele menor de idade, que ele está sendo negligenciado, e por que negligência com criança me incomoda. Como é que eu faço isso? Eu posso, enquanto cidadão, fazer isso? Pode também comunicar isso ao Conselho Tutelar. E ele, então, vai investigar essa situação, saber o que está acontecendo ali por trás. Então, também, né, da mesma forma que não ser agredido, que não ser, né, tirou a criança da machucado, escola. é um direito da criança, também a vacinação é um direito da criança. E você também, né, na qualidade de cidadã, né, vai poder acionar o Conselho Tutelar e informar que essa situação está acontecendo. O Conselho Tutelar é a melhor via de comunicação, seja para maus tratos físicos, seja para tirou a criança da escola, a criança não está estudando, seja para eu tenho conhecimento de que esta família decidiu escolher não vacinar e aí eu quero fazer uma denúncia. O Conselho Tutelar é o lugar para isso? É o lugar para isso. Eu acrescento também o Ministério Público, que tem um viés também dele, que é da criança e do adolescente, entendeu? A proteção da criança e do adolescente. Então, também é um órgão que pode ser acessado, né? Que você pode utilizar para fazer essas denúncias também. O Ministério Público, aqui em Petrópolis, o Ministério Público fica ali na 13 de maio, mas é fácil de localizar. Maravilha. Doutora Flávia, eu acho, assim, eu me sinto satisfeita com as suas respostas, já entendi muitíssimo bem que pais não têm o direito de escolher se os seus filhos vão ou não tomar as vacinas. E aí a gente está falando de menores de idade.
lá da vacina autorizada, dos 5 aos 17 anos. Aí sim, maiores de idades a partir de 18 anos, e a gente sai da esfera do que a gente estava conversando até agora, maiores de idade passam a ter direito a escolher, né, se vacinar, mas podem sofrer, aí sim, as sanções. Não pode entrar no teatro, não pode entrar no cinema, não pode entrar no meu estabelecimento comercial. Eu sou dona dessa loja, eu acho que tem que tomar vacina. Você não tomou vacina, não? Você não entra na minha loja. Isso também pode. Aí, falando lá dos 18 anos. Passou 18 anos. Igual aconteceu com um jogador de tênis, que eu achei o máximo, que ele foi mandado embora da Austrália. Adorei. Falei, olha lá, rico, artista, atleta, famoso, super legal. Chegou na Austrália, vai embora. Você não tomou vacina, não entra aqui. É uma escolha que pode ser também de uma nação. Porque, assim, na verdade, tem uma discussão aí sobre os direitos da liberdade individual e tal, mas o que a situação aqui vai muito além, porque a gente está falando de saúde coletiva, de direitos da coletividade. Então, da coletividade está protegida. Então, uma vez que eu não estou, eu resolvo, né, uma doença que se transmite facilmente, resolvo andar por aí sem me vacinar, sem tomar os cuidados devidos, eu acabo transmitindo isso para a coletividade toda. E aí a gente vai ter uma nação, né, um povo doente, as pessoas adoecendo, que não é correto, não é, né, não é o que a gente deseja para um país. Maravilha. Então, sim, eu entendo que possa acontecer essas limitações, sim. Maravilha. Doutora Flávia, muitíssimo agradecida pelo bate-papo. Foi maravilhoso, mas o tempo em TV passa rápido de verdade. E a gente já estourou o tempo dessa nossa conversa. Foi um prazer conversar com você. Sempre que possível, venha trazer conhecimento e compartilhar informações com a gente. Obrigada. Muito obrigada, Carla. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer enorme. Foi um prazer meu. Você aí de casa, espero que tenha apreciado esse bate-papo, espero que você pegue o telefone e ligue para o Conselho Tutelar se souber que seu vizinho não está vacinando a criança, porque a gente tem que fazer o nosso papel de cidadão. Afinal de contas, estamos todos juntos, de alguma forma, nessa mesma história. Obrigada de verdade por ter ficado com a gente volta na próxima semana. Até lá.